Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os dois únicos destinos para a humanidade é o título da mensagem nesta noite. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Salmo 15, nós vamos ler o versículo de número 1. Salmo de número 15, versículo de número 1. Wesley falou para mim pregar, me deu a data, que era hoje, dia 7, e geralmente, tanto o pastor Fabiano quanto o Wesley, quando passa que nós vamos pregar, ele não dá tema. Só fala, dia 7 você vai trazer um estudo, uma pregação. E em dezembro eu perdi o pendrive com todas as mensagens que eu tinha, todas. Não sobrou nenhuma mensagem, nenhum estudo, eu não achei o pendrive e mesmo já tendo acontecido isso, eu nunca lembro de salvar as coisas e fazer backup. Perdi tudo. E eu tinha algumas mensagens praticamente prontas dentro de uma Bíblia preta. Eu tenho duas Bíblias, uma de capa preta e essa aqui. E assim que ele me falou para pregar, me deu o tema, eu também perdi a Bíblia. Não sei onde foi parar e eu não tinha nenhum esboço. E o único esboço que tinha ficado na minha mente dos que estavam preparados era justamente sobre salvação. Então, Wesley, deu tudo certo, ainda bem, porque eu perdi tudo. Faz parte. Os dois únicos destinos para a humanidade. Quero mostrar nesta noite que só existem dois destinos para o ser humano, destinos que Deus deixou registrado na Bíblia, e não existe mais nenhum outro destino além desses dois que nós veremos nesta noite. Salmo 15, os irmãos puderem se colocar de pé para que nós possamos ler esse texto. Esse texto é uma pergunta do salmista. E ele diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Agora vamos lá para Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 9, versículo de número 27. Hebreus 9, versículo 27. Para quem tem a Bíblia trinitariana, está na página 1667. Hebreus 9, 27. E o texto diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Amado Deus eterno Pai, eu quero nesse momento, onde nós já adoramos ao Senhor com os hinos, com os cânticos, e nesse momento do culto nós vamos partir para a palavra do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero então, diante da responsabilidade, colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedir que o Senhor me auxilie com o poder do Teu Espírito Santo, e para quem também vai ouvir, meu Pai, também precisa do Teu Espírito Santo para que possa compreender, absorver e tomar uma decisão de mudança ao lado do Senhor nessa noite. Então, eu quero clamar e pedir que o Senhor nos auxilie. Nós dependemos inteiramente do Senhor e queremos saber a vontade do Senhor para as nossas vidas dentro da palavra do Senhor. Então, nos auxilie, nós somos gratos por essa grande oportunidade de poder ouvir a palavra do Senhor. E fazemos esse agradecimento no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem, nós temos aqui no Salmo 15, nesse primeiro texto, uma pergunta do salmista, que mostra uma das maiores dúvidas que há na humanidade. E a dúvida é: qual é o destino da alma de uma pessoa? Uma dúvida que nenhum cientista até hoje conseguiu decifrar, descobrir, nenhuma religião conseguiu convencer as pessoas com as suas teorias e a teoria dos seus fundadores, e as pessoas no mundo não conseguem, então, responder e tirar esta dúvida da humanidade. Para onde vai a alma de uma pessoa? Pelo menos a ciência já fez uma coisa. Já existem estudos de cientistas ateus, onde eles comprovam, através de estudos, que sim,
Há uma alma na nossa vida. O ser humano tem uma alma. Então, entre as muitas dúvidas que nós temos na vida, tem um fato concreto em relação à nossa vida, o nosso físico, a nossa vida como seres humanos. Algo que não deixa dúvida. Enquanto o destino da nossa alma é uma dúvida para muitas pessoas, tem algo que é concreto e certo para todas as pessoas. Todos nós um dia iremos morrer, como aqueles que já morreram. Quanto a isso, não resta nenhuma dúvida. E os cientistas nem precisam de estudo para isso. Todos eles sabem, um dia nós iremos morrer. Então ninguém permanece neste mundo, mesmo que tenha dinheiro, mesmo que seja famoso, mesmo que tenha feito o melhor benefício para este mundo, todo mundo irá morrer um dia. Mesmo que seja um bom filho, mesmo que seja um bom profissional, um bom cidadão, um bom religioso, ninguém vai escapar. E é interessante que a morte, ela é extremamente democrática. Nós dizemos que vivemos num país democrático, mas nem tudo é democrático. Mas a morte, sim, ela é muito democrática. Ela não escolhe a idade da pessoa, ela não escolhe a cor da pessoa, ela não escolhe a classe social, ela não escolhe a escolaridade, ela não escolhe gênero sexual, ela não escolhe patente, ela não escolhe o grau de fama de uma pessoa. Então, ela é um fato que é disponível para qualquer pessoa neste mundo. Tanto que ela chegou para um dos maiores ídolos da história da Fórmula 1 em 1994. Ayrton Senna, em poucos segundos, no auge da sua carreira, morreu após bater em um muro. Ela chegou para um menino de apenas 5 anos, na virada deste ano, de 2017 para 2018, após ser atingido por uma bala perdida. Ela chegou na semana passada para uma atriz brasileira de 90 anos de idade. E ela chegou em 2011 para uma cantora inglesa de fama internacional, apenas aos 27 anos de idade. Ela chegou para outra artista conhecido do Brasil, chamado Rogéria, que morreu depois de muitos anos e muito conhecido no Brasil. Ela chegou também para o maior responsável pela revolução na comunicação entre as pessoas. Ela chegou para o criador do iPad e do iPhone. Mesmo tendo feito uma das maiores invenções do mundo, chegou para ele também. E o segundo texto que nós lemos nos mostra que, além de democrática e chegar para todas as pessoas, ela pode chegar a qualquer momento. Não só pode chegar, mas pode chegar a qualquer momento. Então, por isso, talvez a morte seja um dos maiores temores da nossa humanidade. Pouquíssimas pessoas não têm medo de morrer. Porque, além de ser democrática, como eu disse, ela é imprevisível e ela pode chegar de diversas maneiras. Eu tenho alguns dados: cerca de 47 mil pessoas morrem todos os anos de acidente nas estradas brasileiras. Cerca de 220 mil pessoas morrem de câncer no Brasil todos os anos. Cerca de 60 mil pessoas morrem por ano no Brasil por assassinato. No total, em 2016, foram cerca de 1.270.898 óbitos por diversos motivos. Pouco mais de 0,5% da população brasileira. E tirando, em média, 11.600 suicídios que acontecem por ano, as outras pessoas que morreram não estavam planejando morrer, foram pegas de surpresa em um momento que elas não imaginavam que elas iriam morrer. Então, voltando novamente para o primeiro versículo, para onde foram todas essas almas que já morreram de 2017 ou já em 2018 para trás? Sim, para onde elas foram? Porque a palavra de Deus mostra que a alma de uma pessoa, ela não desaparece, ela não some, ela não acaba com a morte de uma pessoa. Sim, ela tem um destino e ela vai para algum lugar. E a Bíblia nos mostra, assim como a ciência agora começa também a descobrir, que o homem é dotado de uma alma, e essa alma, ela é eterna. Mas
a humanidade, por descrédito à palavra de Deus, nem sempre ela concorda com a palavra de Deus e procura várias teorias para explicar para onde vai a nossa alma quando uma pessoa morre. A maioria dos ateus, por exemplo, eles acreditam que ao morrer acontece o mesmo que acontece com os animais. Morreu, acabou. E eles incentivam as pessoas a viver o melhor possível neste mundo, porque ao morrer acabaram-se todas as coisas. Para muitas religiões espíritas, a alma existe e vai para um plano espiritual que depende do tipo de vida que você teve nesta vida. E outras religiões espíritas acreditam que a alma de uma pessoa pode ficar voltando e encarnar em outra pessoa para que possa então se purificar. E há também outras diversas teorias de seitas, inclusive seitas evangélicas. Mas entre os cristãos, não só os evangélicos, acredita-se que o homem tem uma alma, ela é eterna, e o que vai mudar é o lugar para onde essas almas vão. Mas melhor do que saber das teorias, meus amados, é melhor saber o que a palavra de Deus diz sobre isso. É melhor saber o que a palavra de Deus diz sobre para onde vai a nossa alma. A palavra de Deus nos mostra que o homem, sim, tem uma alma. Essa alma foi dada por Deus, assim como diz Gênesis 2:27. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então só existe um Criador da vida, o Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode criar vida, e foi Ele quem nos deu a vida, e foi Ele quem nos deu uma alma. Nenhum cientista desse mundo, nenhum obstetra desse mundo pode criar uma vida. Eles podem pegar algo vivo e multiplicar, mas criar vida, não, nenhuma pessoa neste mundo pode criar uma vida. Só Deus pode fazer isso. Então, ao criar Adão, Deus lhe deu uma alma, soprou em suas narinas, deu-lhe o fogo da vida, e o sopro da vida, e também lhe deu uma alma. E todos nós, uma vez gerados, temos uma alma dada por Deus. E outro fato é que ela é eterna. A nossa alma, uma vez gerada, ela irá viver para a eternidade. O nosso corpo irá morrer, mas a nossa alma viverá por toda uma eternidade. Ninguém pode acabar com a nossa alma. Mateus 10:28, o texto diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então o texto aqui de Mateus 10:28 nos mostra que os homens, as enfermidades, as tragédias naturais podem tirar a nossa vida física, acabar com o nosso corpo físico, mas eles não podem acabar com a nossa alma. Gênesis 35:18 diz que aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benanim, mas seu pai chamou-lhe de Benjamim. Então, outro fato sobre a nossa alma é que ela tem um destino, sim, quando nós morremos. Quando nós morremos, a nossa alma irá, sim, para algum lugar. Ela não vai ficar vagando sem destino, ela não vai desaparecer, ela tem um lugar certo para ir. Nossa alma não vaga, não fica perdida, e ela tem um destino certo, preparado por Deus. Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daquele que creem para a conservação da alma. E a Bíblia, então, meus amados, nos mostra que só existe dois destinos para a nossa alma. E é sobre isso que eu quero mostrar nesta noite. Quais são esses destinos? E, em primeiro lugar, o primeiro destino que nós podemos ver na Bíblia é o destino eternamente longe de Deus. Salmos 9, versículo 17, diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Sim, meus amados, o primeiro destino que nós encontramos na Bíblia é uma palavra forte que as pessoas não gostam de ouvir, mas é o inferno. Este é um dos destinos que a nossa alma pode ter quando nós morremos.
A Bíblia descreve o inferno como lugar de tormento, como lugar de sofrimento eterno, completamente longe de Deus e sem possibilidade de restauração do relacionamento com Deus. Uma vez no inferno, nunca mais a alma terá novamente contato com Deus. Irão para esse lugar e acabou. Os ímpios são aquelas pessoas que não tiveram um relacionamento espiritual com Deus nesta vida. A palavra de Deus nos mostra que toda pessoa, ela já nasce ímpia. Então, ímpios somos todos nós, quando nós nascemos, nós já nascemos assim. Romanos 5,12 diz que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Bíblia mostra, então, que o primeiro homem, Adão, criado por Deus, desobedeceu a Deus e tornou-se, então, o primeiro ser humano pecador deste mundo. E a Bíblia mostra, então, que todos nós somos descendentes de Adão e, consequentemente, todos nós já nascemos ímpios, já nascemos separados de Deus, com uma vida espiritual destruída. E ela diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ao desobedecer a Deus, Adão ele perdeu aquela comunhão preciosa e maravilhosa que ele tinha diretamente com Deus. E todos nós também, ao nascermos, não temos essa comunhão por causa do pecado que habita nas nossas vidas. E por causa disso, nós já nascemos destinados a viver eternamente longe de Deus. Separação eterna, e é o preço do nosso pecado. E a Bíblia é clara em nos mostrar que nós merecemos passar a eternidade longe de Deus como pagamento pelo nosso pecado. Salmo 9,17, como nós lemos, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, sim, no inferno. Há um tipo de evangelismo hoje em dia que diz que nós não devemos mais falar do inferno. Então eu vou comprar aquele, a gente chamava de Errorex, e vou riscar a minha Bíblia. Porque a Bíblia, meus amados, ela fala do inferno. Ela menciona a palavra do inferno porque ele existe e é para lá sim que uma pessoa vai sem o Senhor Jesus Cristo. Então, o apelo hoje em dia ao evangelizar é dizer, quem quer ir para o céu? Irmãos, de cada 10 pessoas, 15 vão querer ir para o céu se você perguntar. Mas como e por quê? Não adianta falar para uma pessoa como que ela vai para o céu sem dizer que primeiramente ela está destinada para o inferno. Não existe isso. Então, é o inferno o lugar que as pessoas foram destinadas por causa do pecado. O evangelismo apresentado hoje em dia mostra o amor de Deus, mas quer esconder a justiça de Deus. Só tem uma razão para mim ser salvo, não é para ir para o céu. Isso é consequência. A razão de ser salvo é para não ir para o inferno. E eu tinha que saber disso para aceitar Jesus Cristo como Salvador. Salvo de quê? Salvo do inferno, a eternidade longe de Deus. É isso que o homem nasce merecendo. A eternidade longe de Deus no inferno. E voltando aos ímpios, quais ímpios então estão destinados a ir para o inferno eternamente longe de Deus? Em primeiro lugar, os ímpios pecadores perdidos no mundo. Mateus 9, 35 a 36, Jesus diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Como eu mencionei, todas as pessoas neste mundo nascem merecedoras do inferno. E só não vão para o inferno se tomar a grande decisão de entregar o coração ao Senhor Jesus Cristo. Mas especificamente, há um grupo de ímpios que irão para o inferno. É o grupo de pessoas que nasceram pecadoras e rejeitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E por isso estão perdidas por este mundo afora, sem nenhuma direção. No texto que nós lemos sobre Jesus Cristo, ele contemplou a multidão e ela estava perdida, sem direção. Ele viu que aquelas pessoas não tinham uma direção certa na vida, e elas estavam perdidas e com sofrimento.
Ele andou e viu as pessoas indo passos largos para o inferno. Conhecedores da palavra de Deus como nós somos, meus amados, nós contemplamos pessoas assim todos os dias e convivemos com elas. Pessoas perdidas nas drogas, pessoas perdidas na desonestidade, na imoralidade, nas mazelas que o mundo oferece, causadas pelo pecado que habita em suas vidas. E nós estamos rodeados de pessoas assim. Nós temos pessoas assim ao nosso lado no trabalho, na nossa rua, na escola, no supermercado. Nós vemos pessoas assim na televisão, na internet. O mundo está cheio de pessoas perdidas, sem direção espiritual. E se morrerem hoje, estarão indo para o inferno, que é o lugar que elas merecem por serem pecadoras e não terem Cristo como Salvador. Elas não irão para o inferno por causa dos seus pecados, no plural. Elas não irão para o inferno porque bebem. Elas não irão para o inferno porque fumam. Elas não irão para o inferno porque usam drogas. Elas não irão para o inferno porque mentem, porque roubam, porque são desonestas. Elas irão para o inferno pelo motivo que causa tudo isso. O pecado no singular, herdado de Adão, e que faz dessas pessoas pecadoras, e que faz delas merecedoras do inferno. Por isso, meus amados, que nós temos que evangelizar o tempo todo. Além do evangelismo, como grupos do Tribos de Israel, feitos pela igreja, além do evangelismo de grupos de visitação, nós temos que evangelizar individualmente na nossa casa, na escola, no trabalho, no ônibus, no hotel, no avião. Precisamos distribuir folhetos no posto de combustível, no trabalho, no ônibus onde nós andamos, no supermercado onde nós compramos, na lanchonete onde nós fazemos lanche. Porque esse grupo de pessoas está espalhado pelo mundo e se morrerem, elas irão para o inferno sem o Senhor Jesus Cristo. E precisamos então falar de Jesus Cristo para essas pessoas. Certa jovem, ela tinha uma lanchonete. E ela tinha uma amiga que frequentava essa lanchonete constantemente. E essa amiga que ia até essa lanchonete era usuária de drogas. Ela tentou tratamentos, era viciada em heroína, mas até o médico desistiu do caso dela, não conseguiu fazer nada por ela. Mas todas as vezes que ela ia na lanchonete da sua amiga, a sua amiga lhe dava um folheto e falava sobre Jesus Cristo, e falava que Jesus Cristo pode salvá-la. Uma das vezes, aquela amiga entregou um folheto. A amiga viciada foi embora, foi mais uma vez comprar uma porção de drogas, e ao comprar, ela iria embrulhar as drogas naquele folheto que ela havia acabado de ganhar. Mas o Espírito Santo, de repente, tocou no coração daquela mulher de maneira diferente, e no lugar de embrulhar as drogas, ela leu, e naquele momento ela entendeu que ela era pecadora e que ela precisava de Jesus Cristo, e agora só Ele poderia ajudá-la naquele momento. E ela recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E o texto diz, aleluia, que alguns dias mais tarde ela estava na rua novamente. Só que dessa vez, para dizer aos seus amigos que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo muda a vida das pessoas. Meus amados, esse é o Evangelho e nós precisamos pregar, porque as pessoas morrerem sem Jesus Cristo, elas irão para o inferno. Esse grupo de pessoas estão indo para o inferno porque não tem Jesus Cristo, não tem direção de vida e não tem o privilégio que nós temos. Este é um grupo de pessoas e o mundo está cheio em todos os lugares. Certo casal de missionários iria começar um trabalho missionário numa cidade. Distribuíram os convites, fizeram todo o planejamento, e na noite do primeiro culto, quando está lá a família, só apareceu um bêbado. Não, irmãos, eles não desistiram, eles não ficaram, podem ter ficado um pouco chateados, preocupados, mas o pastor cantou, o pastor pregou uma mensagem evangelística e ele fez apelo. E no final, aleluia, ele recebeu a Cristo como Salvador bêbado. E o texto diz que muito tempo depois, aquele homem continuava dando frutos. É isso que a palavra de Deus faz. E, infelizmente, muitas pessoas estão indo para o inferno. E só Jesus Cristo vai salvar essas pessoas e tirá-las desse grupo. Esse é o primeiro grupo. Pessoas perdidas porque estão perdidas no mundo, sem direção, sem Jesus Cristo. Não é só esse grupo, meus amados. Há o grupo dos pecadores perdidos na religião. Que coisa esquisita é essa, Zander? Sim! Meus amados, o mundo está cheio de pessoas
perdidas dentro das religiões, inclusive evangélicas. Isaías 64:6 diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Mateus 9, versículos 16 a 22, e eis que, aproximando dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há um bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Mas o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Meus amados, diante da tentativa de buscar respostas para a nossa alma e o destino da nossa alma após a morte, o homem recorre frequentemente à religião. Por isso que o número de religiões cresce por todos os lados, inclusive as religiões evangélicas. Mas a palavra de Deus nos mostra claramente que nenhuma religião pode ajudar alguém a ser encaminhado para o céu e viver eternamente com Deus. A definição de religião no dicionário aponta a busca do homem para a restauração com Deus, a religação com Deus. Então, se essa é a definição de religião no dicionário, só existe uma única religião certa. Sim, só existe uma religião que é a melhor de todas, ou simplesmente a melhor. Não, meus amados, não é o Templo Batista Maranata, não é o Movimento Batista, não é a religião evangélica e nem uma outra religião, não somos nós os batistas. E somos a melhor religião. No aniversário do Zander Filho, eu fiz questão de dar o devocional durante a festa. E o motivo é que eu sei que eu tenho vários parentes religiosos, e se algum pastor fosse dar o devocional, eles virtualmente tampariam os ouvidos. Não colocaria a mão, mas fecharia os ouvidos na hora. Não gostam de pastores. E eu fiz questão de dizer que o Zander Filho não teria a religião batista, não. E eu deixei ele, acho que, com um ponto de interrogação. Eu falei que eu não era também da religião evangélica, não. E eu disse que o Zander Filho teria a religião que nós encontramos em João 14, 5, 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim, meus amados, a única religião verdadeira e a melhor religião que existe é o próprio Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode nos ligar a Deus. Nem o Templo Batista Maranata pode fazer isso. Só o Senhor Jesus Cristo nos liga a Deus novamente. Nenhuma religião faz isso. E nem o Templo Batista Maranata. Mas apesar, meus amados, de Jesus Cristo ter dito, apesar da Bíblia ser tão clara, não é o que o mundo prega e não é o que o mundo acha. Não é o que as pessoas pensam. As pessoas estão atrás das suas religiões, estão morrendo por elas, mas elas não podem salvá-las. Estão confiando em suas religiões para que se livrem do inferno. Mas isso não vai acontecer. O texto que nós lemos em Isaías, nós podemos ver que Deus não aceita as nossas boas obras. Domingo, se eu não me engano, foi domingo passado, nós estávamos chegando aqui na igreja e tinha várias pessoas de uma seita evangélica fazendo um trabalho e visitando casas. Trabalha muito mais do que nós, irmãos, dá um banho nos batistas. Trabalha a semana toda levando aquela mensagem que não salva ninguém. Mas não adianta, por mais que eles se esforcem, aquilo não vai salvar as suas almas. Por mais que trabalhem. Em Atos 10 nós temos o caso de um religioso, um homem muito bom,
mas que apesar da sua bondade, não era um homem salvo. Se morresse antes de conhecer o apóstolo Pedro, ele teria ido para o inferno. O texto diz assim, versículo 1 e 2. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Irmãos, esse homem era melhor do que nós, muitos de nós. Olha o que diz sobre ele: piedoso, temente a Deus com toda a casa, fazia muitas esmolas de contínuo. Vamos falar um português melhor? Continuamente, em todo tempo, em todo instante, tinha uma vida de oração, dava um banho em nós. Mas apesar de ser religioso e bondoso, sabe o que Deus fez? Fez com que ele procurasse Pedro. E Pedro também procurou aquele homem. E sabe qual foi a mensagem de Pedro? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para morrer pelos pecadores, falando para esse homem bondoso. Mas apesar de religioso, aquele homem precisava de Jesus Cristo. E é interessante, aquele homem não ficou ofendido, ele não ficou chateado com Pedro, ele reconheceu com toda a bondade que ele tinha, com toda a religiosidade que ele tinha, ele reconheceu que era um pecador e entregou o coração ao Senhor Jesus Cristo. Sim, aquele homem bondoso precisava de Jesus Cristo, mas nem sempre é assim, meus amados. Se você falar de Cristo para algumas pessoas religiosas, elas vão se ofender, porque elas cresceram naquela religião, elas acham que aquela é a certa, e elas não querem saber de Jesus Cristo, e acham que as suas tradições vai poder então salvá-las, e não conseguem acreditar em Jesus Cristo. Certa senhora piedosa, conhecedora do Evangelho, saiu pela rua distribuindo folhetos do Evangelho. De repente, ela se deparou com um padre. E, ao deparar com ele, ela foi até ele. Com amor e com ousadia, ele entregou um folheto. Na hora, o padre se ofendeu. Ele disse: "Senhora, não me respeita? Eu sou um padre. Como a senhora me entrega um folheto?" E ela disse com todo amor, mas com toda ousadia: "O senhor é padre, mas o senhor precisa da palavra de Deus. Pega esse folheto e lê." Mesmo bravo, ele pegou o folheto, começou a ler, leu um versículo, e ele ficou tão irado que ele pegou o folheto, jogou fora, mas ele disse que foi para casa e aquilo queimou a mente dele a noite inteira, até que ele foi, pesquisou a Bíblia, lendo e lendo, ele reconheceu: eu realmente preciso, e recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E eu vi o testemunho desse homem, e hoje ele é um pregador do Evangelho. Precisava sim. Apesar de piedoso, apesar de religioso, ele precisava sim de salvação. E ao reconhecer, entregou o coração a Cristo e foi salvo. Esse é o segundo grupo. As pessoas perdidas na religião. E pasmem, em terceiro lugar, outro grupo de pessoas que estará eternamente longe de Deus: os perdidos na igreja. Mateus 7, 21 a 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o texto continua dizendo: apartai-vos de mim. Não eram salvos, não. Estiveram numa igreja, fizeram a obra de Deus, entre aspas, fizeram muita coisa acontecer, mas quando chegou diante de Deus, e alguns quando chegar, sim, o inferno terá pessoas que frequentaram igrejas evangélicas por anos a fio. Sim, meu amado, no céu vai ter sim batistas, mas no inferno também. No inferno vai ter pessoas que frequentavam igrejas evangélicas, assim como vai ter pessoas do mundo. Porque igreja nenhuma salva a vida de uma pessoa, somente o Senhor Jesus Cristo. E a pessoa pode crescer na igreja, frequentar a igreja por muitos anos, pode fazer de tudo que a igreja lhe der oportunidade, mas a igreja não carimba o passaporte para a pessoa subir e viver eternamente ao lado de Deus. No inferno haverá pregadores da palavra de Deus, vai haver membros de coral, instrumentistas, professores de EBD, evangelistas, jovens, crianças, adultos, sim.
que frequentaram a igreja, mas nunca receberam Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Como então saber dos sinais de uma pessoa quando ela está numa igreja, se ela é salva ou não? Irmãos, é simples. A salvação traz transformação de vida, de atitudes, de caráter e de moral. Quando não há mudanças, meu amado, é sinal que não há salvação, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não existe esse evangelho mamão com açúcar, que as pessoas não mudam de vida. O evangelho sim traz transformação, muda completamente a vida da pessoa, tanto o exterior como o interior da pessoa, a transformação. Então, meu amado, você pode estar numa igreja há muitos anos, mas se a sua vida não transforma, se não há mudança de caráter, se não há mudança de moral, preocupe-se, pode ser que você não seja salvo. Há mudanças, há interesse, e há comportamento da pessoa diferente na casa de Deus, e isso mostra também que ela é salva. Salmos 84, versículos de 1 a 4, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Salmo 69, 9 diz, pois o zelo da tua casa me devorou. Irmãos, um salvo, ele não consegue viver sem uma boa igreja para a sua vida. Irmãos, um salvo, ele não consegue ficar alheio ao que acontece na igreja e na obra de Deus. Não, de forma alguma. Um salvo não fica alienado em relação à igreja e o que acontece na obra de Deus. Então, o comportamento e a displicência de muitas pessoas em relação à casa de Deus, talvez não seja esfriamento, não, meus amados. Pode ser falta de salvação, porque o salvo tem o desejo contínuo de estar na casa de Deus, e ele é abençoado quando ele entra neste lugar. E ele quer saber o que está acontecendo na obra de Deus. Também o interesse na palavra de Deus mostra se uma pessoa é salva ou não. Salmo 119, 27, faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meus amados, um salvo, jamais, em hipótese alguma, ela é indiferente à palavra de Deus. Primeiramente, a palavra lida. Irmãos, um salvo, ele não consegue passar dias, semanas, meses, anos, sem uma leitura consistente, alimentadora da palavra de Deus. Ela pode até falhar, negligenciar, mas abandonar e não conseguir ler e não ter esse desejo de mudar e vencer a preguiça ou os compromissos. Ela não pode ser salva, porque o salvo quer ter contato, ler, absorver, viver da palavra de Deus. E não tem como conhecê-la sem ler. Então, o interesse pela palavra de Deus mostra, sim, se uma pessoa é salva ou não. Também a palavra ouvida mostra se uma pessoa é salva ou não é. Nós tivemos um culto maravilhoso nessa manhã, 2 mensagens preciosas. Que bênção foi o pastor Marcelo. Eu acho que ele deve ter ligado para a Elimes, conversado com ela, e ele veio pregar para mim. Porque tudo que eu precisava. Meu amado, um salvo, ele anseia em ouvir uma boa mensagem. Ele não ouve não, meus amados, ele degusta a mensagem. Ele vibra com a mensagem. A palavra de Deus entra e vai cutucando a pessoa por dentro, e ela quer ouvir mais e mais, e ela toma decisão, ela é impactada, ela não consegue ser a mesma pessoa quando ela ouve a palavra de Deus. É impossível para um salvo ouvir a palavra de Deus e ela não ser impactada. Não é salvo, meus amados, quando a pessoa não é impactada. É impossível. Por mais que o pregador seja do cabelo arrepiado, barba branca, o rosto manchado, usa aparelho, ele não conversa direito.
A palavra de Deus pregada impacta a vida de uma pessoa e muda a vida de uma pessoa. Irmãos, 90% das decisões que eu já tomei na minha vida e que mudaram e que me colocaram perto de Deus foi ouvindo mensagens e estudo da palavra de Deus. Pastor Rômulo diz que 70% das mensagens pregadas e os ensinos mudaria a vida de uma pessoa. Eu vou mais, 90% muda a vida de uma pessoa. Então não é normal, meus amados, quando passa culto após culto e a palavra de Deus não entra, a pessoa não consegue concentrar na palavra de Deus, não interessa quem é o pregador, ela sempre está desligada e alienada. Há algum problema? Não é normal. Alguém me fez uma pergunta há uns dias atrás, e eu acho que a pessoa pensou que sabia a resposta. A pessoa me perguntou assim: Zander, fala um negócio para mim, o que você acha melhor? A pessoa ficar em casa ou ficar na igreja mexendo no celular? Alguém chuta que eu respondi? Acho que a pessoa sabia o que eu ouvi. Eu disse: eu prefiro ir na igreja. Sério, Zander? Você não está com febre? Não, irmãos. Porque quem fica o tempo todo não consegue se concentrar em uma questão de salvação, e em casa não vai ser não. Vai que uma hora a palavra de Deus entra no coração e ela pode ser salva e mudar de atitude. Em casa não. Não, eu não sou louco dessa forma não. Prefiro ela aqui. E que ela passe o dedo de cima para baixo, mas que ouça mesmo que não dê atenção. Porque só assim ela pode ser salva. Porque em casa eu sei que ela não vai ler. Se aqui ela não consegue, vai conseguir em casa? Nunca na vida. Pode jogar os tomates, meus amados, mas não tem lógica. A pessoa que não consegue se desligar do celular durante o culto, alguma coisa de errado. Eu não estou brincando, é sério. É uma questão de salvação, porque o salvo, a palavra de Deus chama, não é nenhuma questão de querer. O Espírito Santo pega a pessoa, chama a atenção e segura a pessoa na palavra de Deus. Não tem como desviar a atenção quando a pessoa está conectada com Deus e o Espírito Santo está presente na vida. A palavra de Deus não passa em branco. Não tem como, ou eu não conheço a palavra de Deus mais, ou as 15, 16 vezes que eu li, eu não estava sóbrio. Não tem lógica. Você pode pensar, lá vem o Zander, não gosta de celular. Quem te falou? Eu tenho acabei de comprar 32 GB de memória, não é? Tela desse tamanho, o celular virou tijolo de novo, o trem desse tamanho. Fica difícil enfiar no bolso. Quem falou para você acha que eu não gosto de ficar Gosto sim, senhor. Está brincando, hein? Gosto. E tanto gosto, irmãos, que o meu fica no carro. Mas ele está ficando doido, agora piorou de vez. Agora tenho certeza que você está doido. Sabe por quê? Mas eu gosto tanto, porque se eu trouxer ele para cá, eu sei que eu não vou resistir. Então ele fica lá no carro, porque eu gosto dele. E o lugar melhor para ele é lá. Porque aqui ele pode tirar a grande bênção da palavra de Deus, da minha vida. E pasmem, se eu trouxer ele para cá, eu vou querer mexer e ver cada mensagem que eu recebo. Ele tem internet o tempo todo. Põe R$30 de crédito, tem internet até dizer chega, enjoo de olhar. E pasmem, eu gosto sim. Mas, meu amado, o Espírito Santo na minha vida é mais forte do que eu gosto, porque eu aprendi que o que eu gosto nem sempre é o que Deus gosta. Amém, irmãos? Irmãos, nem sempre o que eu gosto é o que Deus gosta. E eu tenho que fazer é o que Deus gosta. E não concentração na palavra de Deus pode ser uma questão de salvação. É sério. Você já verificou a salvação do seu filho? Ou a sua própria salvação? Não só o celular, meu amado, qualquer coisa nas nossas vidas que nós concentramos e ele nos tira das coisas espirituais e nós não conseguimos controlar, é um sinal preocupante. Pode ser sinal de falta de salvação, meu amado, porque a palavra de Deus nos chama. Não tem como, meus amados, você se desligar quando você é salvo. A palavra de Deus nos prende e há vontade de cada vez mais. Se o pastor Marcelo voltasse de novo, eu ia falar amém de novo, irmãos. Se viesse um irmãozinho igual veio da outra vez, veio um irmãozinho uma vez pregar na nossa igreja, ele estava assim, simples de tudo, nós pegou, nós falou, nós fomos, e a calça dele o tempo todo, e eu fui abençoado do mesmo jeito. E detalhe, eu posso até não gostar do pregador, mas se ele pregar a palavra de Deus, eu nem olho quem que é, e eu sou abençoado do mesmo jeito. E não é porque eu gosto, não. É porque o Espírito Santo faz isso.
Não, eu não sou o bonitão da balachita, o melhor crente, o crente espiritual, o bonitão, não. O Espírito Santo, meus amados, te conecta à palavra de Deus. E ela te suga, e ela te prende. Não tem como. Infelizmente, no inferno, vai ter o grupo dos que vão estar no inferno mesmo, tendo frequentado uma igreja. A prova disso, eu tenho outra prova. Estância Esperança. Irmãos, todos os anos, jovens, bons jovens, de boas igrejas, aceitam a Cristo como Salvador. E muitos deles servindo a Deus em suas igrejas. Sabe por quê, meus irmãos? As crianças estão crescendo, já era uma tendência antiga, mas cada vez se torna normal os pais desligarem a antena dos filhos. As crianças crescem rabiscando papeizinhos, dormindo no colo dos pais, elas vão para a escola dominical por causa do bombom da professora, os jovens crescem mexendo no celular, e quando vão para a Estância Esperança, não tem papelzinho para rabiscar mais, não tem como assistir televisão, não tem como mexer no celular, e elas fazem pela primeira vez algo que elas não estão acostumadas. O pastor prega e elas ouvem, resultado, salvação, porque ouviram a palavra de Deus. Simples assim, básico desse jeito. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não há quem pregue? Como serão salvas se não ouvirem? A prova está aí. Então, por mais que eu fiz algumas brincadeiras, é sério? Você já pensou na salvação do seu filho? Se preocupou com isso? Ou com a sua própria salvação? Então, esses são os grupos. Mas vai haver um grupo que irá para o outro destino. Eternamente na presença de Deus. Romanos 10, 9, versículos 9 a 13. A saber que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim, meus amados, o inferno existe, mas não é a vontade perfeita de Deus. E os ímpios passam a eternidade nesse lugar. Deus, sabendo da minha incapacidade como homem, Ele saberia que eu não conseguiria fazer absolutamente nada para mudar esse fato de ir para o inferno. E sabendo disso, Deus fez por mim. E Ele enviou Jesus Cristo, que morreu numa cruz, derramou o seu sangue, para que eu pudesse ser salvo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus fez Deus enviar Jesus Cristo por amor ao ímpio, e Jesus Cristo derramou o seu sangue, e toda aquela pessoa que reconhece que é pecadora, arrepende-se de ser pecadora, crê no sacrifício de Cristo, recebe como Salvador, será salvo eternamente, viverá eternamente na presença de Deus. O sangue de Jesus Cristo purifica a pessoa, purifica os seus pecados, ela se torna mais alva do que a neve, e agora ela pode se apresentar diante de Deus. Quais os grupos de pessoas estarão eternamente na presença de Deus? Primeiro, os salvos no mundo. Como assim, Zander? Marcos 5,34. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. E nós temos aqui uma passagem onde Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue, e ele diz, vai, e ela segue a sua vida. Naquela época não tinha igreja. E mesmo que ela começou um tempo depois, não sei quando, e eu não sei se começou na região que aquela mulher morava, e nem sei se chegou a ter uma igreja, se ela chegou a viver tanto tempo para que pudesse então frequentar uma igreja. Muitas pessoas são evangelizadas no ônibus, e ela desce e você nunca mais vê aquela pessoa. Muitas pessoas são evangelizadas no avião. Muitas pessoas são evangelizadas num posto de combustível numa estrada que talvez você nunca mais vai passar lá. Muitas pessoas são evangelizadas em trabalhos ribeirinhos onde não tem igreja. Mas se aceitaram a Cristo como Salvador, independente de estarem frequentando uma igreja, irão viver eternamente na presença do Senhor Jesus Cristo, se aceitaram Jesus Cristo como Salvador.
Sim. Não, meus amados, no céu não terão somente batistas, ou presbiterianos, ou qualquer outra igreja evangélica. Terá, sim, pessoas que aceitaram a Cristo, mas não tiveram o privilégio de frequentar a igreja. Por isso que não há evangelismo quando você convida uma pessoa para a igreja, talvez ela nem venha. Evangelizar é onde você está e falar que Jesus Cristo morreu por ela e ela precisa aceitar a Cristo como Salvador. Ela não precisa ir para uma igreja, ela precisa aceitar a Cristo. E aceitando a Cristo, ela estará eternamente com Deus, mesmo que não tenha oportunidade de frequentar uma igreja. Um exemplo é o eunuco etíope. Ele se encontrou com Felipe, Felipe evangelizou, ele foi batizado e o Felipe continuou o seu caminho. Felipe não tinha como levá-lo para uma igreja, e ele não tinha que enviar, ele tinha que falar do Evangelho. Outro grupo de salvos serão os salvos da igreja. Romanos 1,7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sim, meus amados, nos céus nós teremos sim batistas, muitos batistas. Aleluia por isso. Teremos sim muitos presbiterianos. Teremos sim muitos assembleianos, muitos da Universal. E sim, vai ter até mesmo alguns católicos e de outras religiões e seitas que tenham aceitado a Cristo como Salvador. No caso de outras religiões, é a mesma coisa dos salvos do mundo. Às vezes você evangeliza uma pessoa de outra religião, e não vai ter tempo, às vezes, de mudar de vida, procurar uma igreja, virar um crente fiel. Não, nem sempre. Mas nós temos esse benefício, meus amados, nós temos esse privilégio de sermos salvos e ter uma igreja. E desfrutar dos cuidados da parte de Deus o tempo todo. E ver os milagres de Deus, as bênçãos de Deus, as misericórdias de Deus. E nós fazemos parte, então, desse grupo maravilhoso. Mas o céu não vai ser mais especial para nós por causa disso. Salvos, não interessa onde, quem é a pessoa que fez, aceitou a Cristo, ela viverá eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo. Que grupo, meus amados, nós nos encaixamos? Pode ser um dos 3 grupos que estão indo para o inferno. O grupo que ainda está perdido, sem direção espiritual, e anda sem rumo, sem conhecimento, porque não entregou o coração ao Senhor Jesus Cristo. O grupo dos que estão perdidos, porque, por causa da religião, ainda não entregou o coração a Cristo. E nessa noite eu quero convidar esse grupo, não para fazer parte dessa igreja, mas que apenas aceite a Cristo como Salvador. Ou o grupo daquelas pessoas que, apesar de conhecer uma igreja e frequentá-la por tanto tempo, ainda não foram salvas. Nessa noite eu convido para que você faça parte de um dos outros grupos, os que passarão a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Para isso, é preciso entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Talvez você esteja aqui e não aceitou ainda, e nem vai ter oportunidade de frequentar uma igreja, não tem problema. Não é isso que Jesus Cristo quer nessa noite. Ele quer apenas que você entregue o coração a Cristo, reconhecendo ser um pecador, aceitando o sacrifício que Ele fez e recebendo-o como Salvador. Talvez o grupo da religião. Não, o convite não é para você abandonar a sua religião, ainda que evangélica. Não é para você correr para a nossa igreja e ser mais um, gostaríamos disso. Mas a nossa preocupação é que você aceite a Cristo como Salvador, mesmo que tenha uma religião, e deixe Cristo entrar na sua vida e te salvar. E talvez você faça parte do grupo de uma igreja, não só aqui, mas em todos os lugares, onde não há transformação de vida, não há mudança de vida, não há nenhum entendimento do que é a igreja, não sente o impacto da palavra de Deus na sua vida, lida ou pregada. Qualquer um desse grupo precisa do Senhor Jesus Cristo, porque os anos de frequência a uma igreja não carimba o passaporte para a eternidade com Deus. Somente aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Que grupo você pertence? Qual grupo você quer pertencer nessa noite? E esse é o apelo. Gostaria que todos fechassem os seus olhos.